Simone Machado. Evelyn Machado. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E o assunto de hoje, como foi prometido quarta-feira passada, será sobre sanatórios assombrados. Começaremos o vídeo, então. Oi. Vamos falar sobre a história de um sanatório chamado Waverly Wills. Já deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no canal. Gostaram? Deixem seus comentários embaixo, ok? Começaremos então o vídeo falando sobre o sanatório Waverly Wills. Cerca de 63 mil pessoas morreram nesse sanatório, vítimas de tuberculose. Vamos conhecer um pouco da história do famoso túnel da morte. E as histórias de fantasmas que existem lá até hoje. Por que túnel da morte? Vamos saber. Em 1990, um surto de tuberculose atingiu a cidade de Louisville, no estado americano de Kentucky, o que fez as autoridades providenciarem um hospital com a finalidade de cuidar dos doentes. Em 1910, o sanatório de madeira de 2 andares foi inaugurado. Como a manutenção da estrutura de madeira consumia muitos recursos e não suportavam mais muitos leitos, as autoridades decidiram fazer um grande hospital de cerca de 5 andares, com espaço para mais de 400 leitos. Foi inaugurado em 1926. Durante os 17 anos seguintes, milhares de pacientes passaram pelo local e muitos deles morreram. Como eu disse, não tinha cura. Com a introdução de streptomicina em 1943, streptomicina era um medicamento, o número de casos de tuberculose foi reduzido gradualmente até que não havia mais necessidade de um grande hospital. Os pacientes que restavam em Waverly Wills foram enviados para o sanatório Wilswood, em Louisville. Assim, em 1961, o sanatório Waverly Wills foi fechado. Mas vocês acham que terminam aí essa história? Não. O prédio ele foi reaberto em 1962 com o nome de Woodsville. Ih, meu Deus, que nome difícil! Ali embaixo, ó. Woodhaven. 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 Geriatric Center. Uma espécie de asilo que tratava desde pacientes com demência, dificuldades de mobilidade até grave deficiência mental. Woodhaven. Woodhaven, né? Foi fechado pelo Estado em 1982, que alegou tratamento negligente aos pacientes. Em 1996, Robert Albert Husky, parece husky siberiano, nome de cachorro, comprou o Waverly Wills e a área circundante com a intenção de reformar o prédio e construir no topo a maior estátua de Jesus Cristo do mundo, a maior do mundo, gente. Com mais de 46 metros de altura, além de transformar o local em uma capela. O plano não deu certo porque o dinheiro arrecadado... Desculpa. O dinheiro arrecadado... O que tu tá fazendo? É um travesseiro. Sem travesseiro. Somos monstros, fantasmas. O plano não deu certo porque o dinheiro arrecadado com os fiéis deu muito pouco. Foi muito pouco. Sky. Finalmente, em 2001, Waverly Wills foi vendida para Tina e Charlie Mattingly. Sabendo que milhares de pessoas perderam suas vidas no local enquanto foi um hospital e depois asilo, que transformaram o local em uma atração turística, uma casa assombrada. Diversas equipes de caça-fantasma que visitaram o local. Existe caça-fantasma. Até hoje tem pessoas, equipes inteiras de caça-fantasma, que se dizem caça-fantasmas, que vão até esse local para ver se descobrem algo paranormal e sobrenatural sobre o local. Mas eu acho mais interessante no prédio
é sobre o túnel da morte que existe lá. Como o próprio nome sugere, o sanatório foi construído no alto de uma colina, nem é uma montanha, é uma colina, a colina Wills, para evitar médicos, enfermeiros e fornecedores fizerem uma subida perigosa. Como eu disse, devia ser muito íngreme. E como na época eram muito poucos os transportes, assim, imagine em 1900, eram poucos os transportes. Então era muito longe para as pessoas irem e virem. Então havia um conjunto de trilhos e um carro movido com um sistema a cabo motorizado para levar os suprimentos para cima, para que pudessem transportar os suprimentos com mais facilidade, que pudesse ir e vir até o hospital por esse túnel. Cada 100 metros tinha dutos de ar e que iluminavam o local. Como não havia remédio muito eficiente contra a tuberculose, o tratamento no hospital geralmente consistia de lâmpada de calor, ar fresco, água e muito pensamento positivo. Ou seja, não tinha remédios eficazes contra a tuberculose. Só que com a epidemia no auge, morriam muitos pacientes por dia. E não era uma visão muito boa testemunhar. Toda hora corpos passando na frente das pessoas. Por isso resolveram escoar os corpos por esse túnel, através do caminho que levava aos suprimentos. Os pacientes eram colocados neles e desciam para o carro de funerária que esperava lá na base. Hoje esse túnel é um lugar onde são registrados repetidos fenômenos paranormais. Mais abaixo, eu vou colocar as fotos desse túnel e algumas fotos deles mostram alguns fenômenos paranormais acontecendo. Tem tipo... Como é que eu vou dizer? Nossa, o túnel é muito longo, gente. Muito longo, muito longo. E alguns visitantes se aventuravam em busca de registros de atividade paranormal. E tem tipo um OBS nas fotos que estão aparecendo que dizem que são almas ou poeiras, ok? Então não se sabe se são almas ou poeiras. Algumas pessoas acreditam que são almas. Eu acho que ainda são reflexos de poeiras, né, gente? Por que ia aparecer assim, dessa forma tão... né? Eu ainda acho que são poeiras esses orbes. É tipo umas bolinhas que aparecem na foto. Vocês vão ver. No quinto andar desse edifício, desse sanatório, existia um leito das crianças, vítimas da peste branca, como era chamado, também é conhecida a tuberculose, e um terraço chamado de solário, onde as crianças podiam brincar sem sair do isolamento do hospital. Entre as crianças estava Timmy, o menininho que morreu aos 10 anos de idade. Ele gostava muito de brincar de bolinhas, que ficavam dispostas em um canto do solário. Gostava tanto de brincar, que mesmo depois de morto, disse que ele brincava, gente, imagina. E por que eles afirmavam isso? Porque as enfermeiras e as crianças que ficavam nesse quinto andar, né, nessa parte do solário, viam que bolinhas ficavam se mexendo. As bolinhas se mexiam, eram lançadas, como se alguém invisível as jogasse para o espanto das enfermeiras e dos pequenos pacientes, né, gente? A série Ghost Hunter, que fez uma visita no canal e registrou alguma assinatura térmica que acreditam ser Timmy. Em outra visita, a equipe deixou uma bola de futebol no corredor e ela foi chutada a mais de 5 metros. Então, todas as pessoas que estavam lá investigando afirmam que era Timmy que estava chutando a bola. Elizabeth Beecher e Jane Ann Hunter foi considerado o primeiro caso de manifestação espectral no sanatório. As duas dividiam o mesmo quarto quando Jane Ann morreu. Dias depois, Elizabeth começou a delirar, dizendo que conversava e via todos os dias a companheira de quarto morta. Tempos depois, Elizabeth também morreu, e outros pacientes viam as duas passeando pelo corredor do quarto 418. Gente, alguém de vocês se aventurariam a
visitar este sanatório? Não. Não, Gente, eu tô assim porque eu tô com sono. com certeza não. Estamos no final. Então, pessoal, Joseph Cotton, um dos médicos responsável pela área cirúrgica do hospital, depois de assistir a mortes de médicos e pacientes, ele radicalizou, achando que tinha descoberto a cura, ou pelo menos uma forma de abandonar a dor dos tuberculosos. Devido a um inchaço dos pulmões, as costelas eram pressionadas, causando dor e muitas vezes, por conta da fragilidade dos órgãos, a perfuração dos mesmos. Joseph achou que serrando as costelas... Olha, gente, que coisa mais triste. As pessoas já estavam doentes, já estavam com dor, e o médico surtou, achando que serrando as costelas dos pacientes esse sofrimento cessaria, já que a anestesia nas décadas de 20 e 30 não era algo considerado eficaz. Os atuais zeladores do lugar já viram um homem usando um jaleco branco. Esse vulto toma a forma de uma sombra disforme que vai tomando o lugar até escurecê-lo por completo. É o fantasma mais visto e violento do sanatório, já que ele se manifesta batendo nas paredes ou jogando objetos. Um dos casos mais conhecidos foi o caso da enfermeira Mary. Dizem que até hoje ela assombra o manicômio, gente. Ela aparece por lá. Ela foi encontrada pendurada pelo pescoço no quarto 502. Dizem que a morte dela não foi muito bem explicada, né, pessoal? Porque parece que ela estava grávida de um médico casado. E esse médico pegou e ele mesmo fez o aborto dela, que foi muito mal sucedido. E ela foi encontrada pendurada pelo pescoço. Uns falam sobre a morte dela que talvez, para que o caso não viesse à tona e não destruísse sua carreira, o médico montou a cena do crime para que parecesse mesmo um suicídio. Dizem que Mary vaga pelos corredores do sanatório, tentando dizer realmente como ela morreu. Bom, gente, esses são uns dos casos que acontecem dentro do sanatório. É meio aterrorizante, não é? Tu tá com medo? Tá com medo? Sério? Ai, gente! Então, tá, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Sexta-feira 13 vai ser um pouquinho pior. Não vai ser tão pior como esse. Vai sim. Mãe, aquilo lá é só outro mundo. Tá difícil de sair as palavras hoje, gente. Vai ser 7 além. Uma coleguinha da Evelyn chamada Larissa. Ela sempre dá dicas bem bacanas sobre os vídeos pra gente fazer aqui no canal. Bom, a Larissa pediu pra gente falar sobre... 7 além, que é um mundo paralelo. É um mundo paralelo ao nosso. Tem várias histórias super interessantes sobre esse mundo. Uhum. Tá com medo desse dali do sanatório. Não precisa ficar com medo, são só histórias. Assim como existem vários outros tipos de histórias. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu achei que ficou muito bacana. Deixem seus comentários aí embaixo. Se inscrevam no canal, compartilhem. Que nós vamos trazer mais histórias mirabolantes e fantasmagóricas aqui para o nosso canal. Ok? Até o próximo vídeo. Até.